Olá pessoal, eu sou a professora Júlia Holanda e vou estar conversando com vocês como os pais podem influenciar na estimulação dos bebês e qual é esse limite entre estímulo e superestímulo. Vamos lá! Ao nascer, os bebês são imersos em um mundo repleto de estímulos. O ar que entra pelos pulmões, os muitos sons no ambiente, os cheiros, sabores, imagens, tudo isso chega aos sentidos do recém-nascido, que antes só conhecia o ambiente intrauterino. Não é à toa que vários pesquisadores afirmam que os 1000 primeiros dias dos bebês são fundamentais para que a estimulação significativa aconteça. Já parou para pensar sobre isso? Os 1000 primeiros dias dos bebês, ou seja, até os 3 anos de idade. Então, o que a gente pode fazer com esse bebê? Ele nasce, ele é silencioso, né? A visão do bebê ainda não está totalmente preparada. E como eu posso ajudar nesse desenvolvimento, nessa estimulação? O único órgão do sentido que nasce pronto é a audição. O tato vai se desenvolver, a visão vai se desenvolver, a fala, o paladar, a sinestesia. Então, você como pai pode ajudar seu pequeno. Esse bebê, quando nasce, ele precisa do contato visual com a família, principalmente com a mãe ou quem está cuidando desse bebê. Nós temos várias realidades de famílias. E aí, essa visão, esse olhar que não nasce pronto, né? A visão do bebê embaçada pode ir sendo desenvolvida através dessa estimulação. Eu trouxe para vocês a esfera sensorial, que a criança vai ficar observando. Então você trabalha perto, longe. Para vocês, perto, longe. E você vai levando essa criança a fixar o olhar. O olhinho da criança geralmente ele nasce mexendo, balançando e precisa ser fixado esse olhar. Como? Através da estimulação. Então você pode favorecer esse desenvolvimento da visão do seu bebê. A partir disso, você pode também com a mesma atividade, eu tenho essa esfera sensorial, mas você pode ter outro recurso, as suas mãos, você pode ter deixa eu ver aqui, um brinquedo, né? Que você tem assim, ó, para um lado, para o outro. E aí você vai trabalhando o fortalecimento do pescoço do seu bebê. Quando você vai para um lado, para um outro, para cima, para baixo. Mas por que você tem que fazer isso? A criança já não se desenvolve naturalmente? Estudos comprovam que bebês, quando não estimulados, a massa cefálica diminui. Você sabia disso? Então, é muito diferente um bebê que nasce e fica ali no berço de um bebê que nasce e é estimulado pela família. Vão ser 2 bebês com desenvolvimento cognitivo social diferenciado. É muito importante os 1000 primeiros dias do bebê. Então você vai trazer momentos de fala, de canto. Quanto à audição, já nasce pronta, não é verdade? E essa audição, a partir do útero materno, ela já é formada aos 6 meses. Ela já está pronta aos 6 meses. E aí você vai cantar para o seu bebê. Aí você me fala, mas tia Juju, eu sou desafinado, eu canto feio e o seu filho não está preocupado, ele não entende de afinação. O seu filho quer ouvir a sua voz. O som mais lindo que uma criança pode ouvir é a voz do seu papai ou da sua mamãe, ou de quem cuida dele, não é mesmo? E aí você vai cantar para essa criança. O que você vai cantar? Músicas que você gosta.
Você pode escolher uma canção para que seja uma canção entre vocês. Acontece muito, eu vejo muitos pais cantando Alecrim. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Eu conheço alguns pais que escolheram uma música que fala de amor, que fala você é lindo demais. E aí você escolhe a sua canção para cantar com seu filho. Pode cantar desde a barriga. Quando nasce, você continua cantando e vai aumentando esse capital cultural. E aí, só música infantil? Não! Você pode colocar músicas que fazem parte da sua vida. Tanto da mamãe, do papai, música dos avós. Você faz uma coletânea e observa, para evitar músicas com sons muito pesados, música com letras às vezes agressivas, com som muito alto, né, que pode prejudicar a audição desse bebê, machucar, porque ele está chegando no mundo suave, né, tranquilo. Esse ambiente, né, tem que ser acolhedor e devagar, paulatinamente, nós vamos aumentando o que a gente escuta com os bebês. Outro ponto importante, nós falamos sobre a visão, sobre a audição. Nós precisamos desenvolver com essa criança a afetividade. O que é afetividade? Ela vem junto com o aprendizado, ela vem junto com a forma significativa. Então você vai tomar banho, né? Então você vai tomar banho, vai lavar o pescocinho, a cabecinha, a orelhinha. Não faça uma forma mecânica, né? Às vezes os pais falam, mas eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, você não sabe da minha rotina. Você escolheu ser pai, escolheu ser mãe, com certeza seu filho vai ser cuidado. Ele tem momentos do banho, do almoço, do sono, do brinquedo. A criança tem essa rotina. E aí, o que acontece? Que você possa fazer dessa rotina uma qualidade, momentos de qualidade, né? É diferente de você fazer mecanicamente. Você pega o seu bebê, vai lá e dá banho. Agora você faz desse momento uma forma lúdica. Vamos lavar o pé, será quem tem chulé? Vamos lavar a mão, 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 mão. O bebê não fala ainda, mas ele entende. O bebê não fala ainda, mas ele vê a sua expressão facial. E isso ele vai criando conexões cerebrais. O bebê nasce com 100 milhões de neurônios que vão sendo refinados, né? Através das podas neurais. E esse refinamento é importante. O que vai ser descartado? São neurônios que não tiveram aprendizado significativo. E é importante, esse refinamento é importante para que haja a regulação da criança. Crianças que não passam por esse processo são crianças que depois podem ter problema de atenção, hiperatividade, de falta de concentração. Então faz parte do nosso organismo o refinamento. Por isso eu preciso estimular esse bebê. Vou estimular cantando na hora do sono, na hora do almoço. Então a gente vai se alimentar, você pode ter, é importante, na hora do almoço você vai ter, os alimentos. As crianças têm a hora da fruta, as crianças vão ter esse momento e aí depois, antes ou depois, você pode... Vou comer a melancia. Vermelha, verde. Melancia. E come. Porque às vezes tem pais, que aí agora eu já falo sobre o superestímulo, ficam lá, melancia verde. Melancia verde. E a criança às vezes já está com 1 ano e meio e ela já fala... né, algumas palavras, algumas já 10 palavras, outras mais, e aí o pai fica,
Amarela não, verde. A criança precisa descobrir e ela vai passar por esse momento da descoberta. Então você não precisa forçar a criança que ela saiba que isso aqui é verde. Vai acontecer, ela vai começar fazendo as conexões. Amanhã ela vai no jardim, vai ver uma grama que é verde, vai ver uma folha que é verde, aí vai ver a melancia verde, ela vai descobrir que essa cor não é o amarelo. Então o pai não precisa falar, ó, não é o amarelo. Não precisa. Ele vai descobrir através das conexões, através das relações. Por isso que um bebê, ele não pode ficar só no bercinho. Eu conheço alguns pais que falam assim, ai, meu bebê é tão quietinho, ele não dá trabalho, ele não chora, ele acorda, ele mama, depois come a frutinha, fica quietinho no chiqueirinho o dia todo. Tem alguma coisa errada com essa criança. Nós precisamos do equilíbrio. É natural uma criança chorar, solicitar, reivindicar. Seu filho está quietinho demais, vamos observar o que está acontecendo. Seu filho está agitado demais, vamos observar o que está acontecendo. O equilíbrio é o segredo da vida. Então, para se alimentar, a criança está com 6 meses, né? Ele começa já a fruta, deixa pegar, deixa sentir a textura, deixa se sujar, coloca uma roupa mais velha, não preocupa, vai manchar a roupa. Não, a criança tem que manusear, né? Muito importante. A banana, né? Sentir, apertar, esse fato de sentir a textura. Porque se a criança não sente, se ela não percebe os alimentos, o que acontece? Depois ela pode ter uma seletividade alimentar. Lá na frente ela não quer encostar, ela não quer comer, ela sente nojo. Por quê? Ela não passou pelo momento do toque, que aí a gente já está trabalhando o tato. Então nós já falamos sobre a visão, sobre a audição, sobre o tato agora, né? E também sobre o paladar. É importante você ter uma alimentação rica. Então quais são os estímulos? Eu vou estimular a minha criança, mas sua criança não tem horário para dormir, ela dorme qualquer horário e acorda quando ela quer. Ela não se alimenta corretamente, ela só come depois dos 6 meses, né? É pobre em vitaminas, em minerais, alimentação pobre. Ela só come papinha industrializada, né? E cadê os outros alimentos? Então, sua criança precisa dormir, precisa de rotina, precisa se alimentar, precisa ter relações sociais. Quais são essas relações sociais? É ir pra rua e encontrar todo mundo? Não. Primeiro ela precisa das vacinas. Depois disso são as relações sociais com os avós, com um amigo, um casal de amigos que tem um bebê. Ela pode também ir para aula de música, que tem música para os bebês. Aí você fala, meu filho vai fazer aula de música? Não, seu filho vai ter estímulos musicais direcionados que vai poder te ajudar a traçar essa rotina com a sua criança, que pode te facilitar a fazer novas atividades. Então, muito importante, nós falamos sobre a visão, recapitulando, sobre a visão, sobre a audição, né? Sobre o repertório desse bebê, sobre o tato. E sobre o tato, nós temos aqui, ó, tem criança de 1 ano, eles pegam isso aqui, eles pegam assim, ó, dessa forma, muito engraçado. Eles têm gastura, né? Porque tem crianças de 1 ano que nunca foram na grama, nunca pegaram numa areia, numa massinha. Ah, tia Juju, coloca na boca. Coloca, você conduz, você direciona, né? Os pais precisam direcionar os seus filhos. É importante a maternidade, a paternidade e tempos de qualidade. Às vezes a gente trabalha 10 horas, 8 horas por dia, 10 horas por dia, mas o tempo que você escolher estar com seu filho, você possa fazer desse tempo um tempo de qualidade. Isso é o grande diferencial. Existem pais
que ficam com os filhos, às vezes 7 horas, alguns fazem home office, estão ali o tempo todo, mas esquecem que tem alguém ali perto. Eles estão tão entretidos com outros afazeres que a criança fica ali como se estivesse sozinha o tempo todo. Então, não é estar, né, ali, eu tô presente, eu passo o dia em casa com meu filho. Como você passa esse dia com seu filho? Às vezes a gente não consegue ficar tantas horas, mas que o momento que você esteja com ele seja significativo. Então essa é outra sugestão do tato, né? Trabalhar sensações. Nós temos também aqui, esse aqui é muito legal. E a criança, ela vai pegando e vai sentindo novas sensações, novas texturas, que vai auxiliar também na alimentação. Vai auxiliar quando ela for para a escola e tiver que manusear a lixa, tiver que fazer o alinhavado, né? Que tiver que fazer pintar, mexer com a terra, mexer com barro, fazer vaso. Você fez quando era menino? A gente faz, bastante. Então, trabalhar o tato também é importante com o seu bebê. Uma simples brincadeira familiar pode se tornar um momento de aprendizado significativo. Basta você estruturar e organizar esse momento. O seu bebê precisa de você. Não basta alimentar, proteger, cuidar. É preciso estimular essa criança para que as suas conexões sejam potencializadas. Por isso, o mercado infantil investe muito em brinquedos para as crianças de 0 a 3 anos, pensando nos 1000 primeiros dias desse bebê. Tá pensando o quê, hein? Passa voando e você não pode perder tempo. E como você pode continuar essa estimulação? Fazendo coisas em casa. Você pode pegar uma garrafinha, colocar bolinhas e trabalhar o sopro. O bebê de 0 a 1 ano, às vezes ele não consegue fazer isso. Mas de 1 ano a 2, ele já consegue soprar. Outra atividade que você pode comprar para o seu filho, e não é caro, é uma flauta doce. A criança de 1 a 2, às vezes não consegue soprar. E ela vai conseguir soprar lá pelos 2 anos de idade. Lógico que tem crianças que conseguem antes e outras depois. Isso é só uma referência. Então você vai dar a flauta e você vai... Quando seu filho soprar e sair esse som, grava esse momento. Porque é incrível. Ele trabalhou toda a musculatura da boca para que esse som saia. E quando essa musculatura trabalha, o que ele está favorecendo? A fala! Um dos maiores monstros dos pais, né? Eles se preocupam muito quando o meu filho vai falar, né? A falar é a consequência de várias conexões dentro do cérebro. A criança só fala vaca quando ela forma a imagem da vaca no cérebro. E qual foi essa base? Qual foi esse caminho que você fez para a construção dessa fala? Tem pais que se preocupam com a fala quando a criança faz 1 ano e meio e não fala. É natural que uma criança de 1 ano e 1 mês fale no mínimo 10 palavras. Você sabia disso? E depois vai aumentando gradativamente até formar frases. E tem pais que se preocupam quando a criança faz 2 anos. O meu filho não fala, mas ele não fez nenhuma base para essa criança falar. Ele não fortaleceu a bochecha, a língua, o controle da língua. Como que ele favorece? Com atividades. Imagina uma flauta dessa o dia inteiro na sua cabeça. Quando você cansar, você esconde a flauta. Não é verdade? A gente que é pai e mãe, a gente às vezes faz isso. Mas você precisa promover para que no momento certo seu filho esteja preparado para que aquilo aconteça, o marco do desenvolvimento, aquela habilidade aconteça. Quando eu falo em formar a imagem no cérebro para que promova a fala, então eu falo vaca, a criança pensa na vaca, ela nunca viu uma vaca. E você falou para a criança, a vaca é um animal de 4 patas grande.
E aí ela vê um cavalo de 4 patas grande e fala, é a vaca. Porque a referência dela é um animal de 4 patas grande. Então você precisa trazer essas ilustrações para o seu bebê. A partir de quanto tempo, tia Juju? A partir de 6 meses você já pode começar a brincar com esse bebê. Sem sofrimento, sem forçar, sem superestimular. A vaca faz o porco faz o cachorro late, a ovelha berra, o cavalo relincha e o pintinho pia, piu, piu, piu. O gato mia, miau. O gato mia, miau. Pintinho pia, piu. Cachorro late assim, au, au. E a ovelha mé, e o cavalo, e o porquinho, e a vaquinha, E você vai brincando com essa criança e ela vai aprendendo brincando. Você não precisa, eu mostrei aqui várias ideias para você, mas você pode começar com a vaca. Só e vai explorar a vaca e como é que a vaca faz, a vaca dá leite, a vaca mora no sítio e mostra a vaca, e mostra o vídeo da vaca né, imita a vaca. Depois da vaca, na outra semana, você vai trabalhar o porco. Eu tenho que ter cuidado com super estímulo para o bebê. Então eu vou por etapas. Né? Eu posso mostrar de forma criativa, brincando, mas eu não preciso falar tudo, todas as propriedades, todos os adjetivos de cada bicho de uma vez só. Eu vou devagar, eu vou respeitando o tempo dessa criança, o tempo desse bebê. É muito importante para que não aconteça o superestímulo. Então a gente vai de forma gradativa, mas eu te mostrei as figuras para que você entenda que eu trago uma figura, uma imagem, para que depois aquela imagem se transforme na palavra, que é a fala. Isso é muito importante. Você pode também trabalhar com seu bebê a questão sensorial, que é o tato, e cantar enquanto ele deita, ele descansa. Eu falo que o relaxamento, na aula de música, o relaxamento é o parar direcionado. A criança não deve parar só quando ela quer, ou quando ela está cansada, ou quando ela está com sono. Eu faço em um momento do dia com os meus filhos aquele parar direcionado. Vamos parar? Agora vamos ouvir uma música e nesse momento eu trabalho o toque no corpo, no rostinho. E começo com músicas curtas, de 1 minuto e meio, 2 minutos e meio, até 3 minutos e 20, no máximo, porque também às vezes eles estressam e saem correndo. Tem bebês que não ficam nem 30 segundos. E tem pais que acham o máximo e falam, ai, meu bebê não para. Isso não é vantagem. É importante o parar direcionado, porque na vida a gente vai ter que parar. Então você começa a treinar o seu bebê a fazer esse momento do parar direcionado. Vou mostrar para vocês aqui. Existe uma música que ela fala do silêncio, né? Então ele faz esse parar direcionado. Silêncio, silêncio, silêncio. Silêncio, silêncio, silêncio. Silêncio, silêncio, silêncio. Silêncio, silêncio, silêncio. Eu me assento, vou respirar. Com meus amigos vou agora relaxar.
amigos, vou agora relaxar. As crianças amam, mas para que isso aconteça, é importante o treinamento, o ato contínuo, né? A repetição, para que essa criança consiga parar. Não é, sendo redundante mais uma vez, maravilhoso, seu filho não para, ele é muito inteligente. Não, a criança inteligente, ela precisa parar, ela precisa silenciar, ela precisa saber a diferença, a hora do som, a hora do silêncio, a hora do almoço, a hora de descansar. É muito importante, tá? Porque a gente precisa de pessoas reguladas. Então, esse silenciar é muito importante. Nós falamos muito aqui o tempo todo sobre som, sobre você cantar, sobre você brincar na hora do banho, você cantar na hora da alimentação, mas a gente precisa também do silêncio. A criança precisa entender que existe o som, existe o silêncio, existe a hora que a mamãe e o papai estão cansados. Eles precisam entender isso também. Tem pais que acham que são super-heróis o tempo inteiro. Eles têm uma programação também para o bebê, acorda, já tem uma programação, depois outra programação, depois rotina, depois o banho, depois vai passear com o cachorro, vai dar a volta na pracinha, depois chega, e depois almoça, depois descansa, depois já levanta, já tem outra programação. E a criança tem uma agenda mais extensa do que um adulto. E aquele pai, aquela mãe tá morto de cansado e acha que tem que ser super-herói. Não, você não tem que ser super-herói. Você não tem que superestimular o seu filho. Você tem que fazer dos momentos que você está com o seu filho que sejam momentos de qualidade, momentos significativos. Então precisa ter muito cuidado com essa linha tênue entre estímulo e superestímulo. Você, família, não precisa ser escravo do bebê. O bebê precisa de você, mas ele precisa entender que tem um momento também de parar, né, de não consumir. Nós estamos num mundo extremamente consumista, as pessoas estão tristes, índices terríveis de depressão, porque a gente vai dando, fazendo, e na hora que você não entrega, a pessoa fica triste. E você treina essa pessoa quando ela nasce. Começa. Compra um brinquedo hoje, outro brinquedo amanhã, outro brinquedo. A criança nem brincou ainda com um brinquedo novo, você já comprou outro. Nem brincou. E quanto mais rápido você comprar outro brinquedo, mais rápido ela vai desinteressar do brinquedo. Eu sou de uma geração que ganhava brinquedo uma vez por ano no Natal. E você? No Dia das Crianças eu ganhava roupa. E você? Para pensar. Qual é a sua geração? Isso é muito sério. As crianças precisam ter tempo para brincar com os seus brinquedos. As crianças precisam ter tempo para serem crianças. As crianças precisam ter tempo para viver, ser filho. Viver o papai, a mamãe, quando tem os irmãos, a família, a casa. Isso é muito importante. E um mal que vem assolando as famílias também é o superestímulo através das telas. Através dos vídeos, dos celulares. Tem crianças que só comem vendo a tela. A mãe já leva o tablet. Porque assim ele come. Como? Há uma diferença entre comer e outra diferença entre se alimentar. A criança precisa ver o que ela está comendo. Ela precisa sentir o que ela está comendo, tanto com o tato quanto com o sabor. Porque depois, essa criança que come sem ver e sem sentir, ele vai ser um adulto compulsivo e pode até ser um obeso. Você já pensou nisso? O que você está plantando para o seu filho? Tudo tem uma consequência. O mais rápido não é o melhor. Às vezes é trabalhoso alimentar aquela criança, a gente sabe que ela precisa comer. Use técnicas, cante para ela, conte histórias. E aí você inventa essas histórias, você não tem criatividade, veja filmes dessas histórias.
tá? A gente precisa desconectar. Os bebês de 0 a 3 anos tem que evitar o número excessivo de telas. Tem bebê com 1 aninho já faz assim com o dedo. Acha o máximo, dá um tablet de presente para os seus filhos quando nasce, 1 ano, 2 anos, 3. Tem famílias que tem 2 tablets, porque se um descarregar, o outro já está pronto. Isso é muito sério. Que tipo de filho que você quer ter? Isso é muito sério. Outra atividade interessante que eu acabei de citar aqui, você pode, né, ler para sua criança. Isso aqui foram das massagens. Você pode ler para sua criança. Então, desde bebê, tia Juju, bebê, 1 aninho, 6 meses. Sim, olha esse livro, que delícia. Próprio para bebês. E você vai contando a história para sua criança. Você pode contar a história da sua família. Era uma vez uma criança pequenina. Ela veio morar numa família e ficou grande e foi crescendo. Tralalala, lá, 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 lá. E sua mamãe cuidava dela, escondia como um pintinho no ovo amarelinho assim. E a criança fica apaixonada, ela vai ficando envolvida. E aí você quer filhos inteligentes, filhos saudáveis, que gostam de ler, que sabem escrever, interpretar texto? A base é na primeira infância, não é depois que você tem que colocar no cursinho. É a base, é a primeira infância. E aqui você faz conexões, esse é um livro sensorial. Ó, as formas, textura, algodão, é bom para você dar para o seu filho pegar, sentir. Tem crianças que tem gastura, né? Olha, sentir. Então eu vou trabalhando devagar, hoje eu tô mostrando, hoje eu tô sentindo. Quando ele tiver 1 ano e meio, com 2 aninhos, aí eu já vou falar que é uma estrela, é um coração, né? Ele vai crescendo, eu já vou falando A, E, I, O, U. Com 1 aninho eu não preciso falar A, E, I, O, U. Às vezes com 2 eu já falo, com 3 eu já vou A de amor. Então, gradativo, E de elefante, I de igreja, O de ovo, U de urubu. A gente tem aqui, ó, Beethoven, Vivaldi, Bach, Chopin. São todos livros que você pode manusear com seu filho e contar, interpretar a história da sua forma. Colocar uma roupa diferente, ter um momento da história, um momento do teatro. Precisa ser todo dia? Não, a gente não consegue. A gente chega cansado, tá muito estressante a vida. Uma vez por semana. Né? Quando você estiver com seu filho, conecte-se no seu filho. Saia das redes sociais e conecte seu filho, porque a infância passa. Quando você vê, é tarde demais. Outro livro que eu quero te sugerir é esse, incrível, A Sinfonia dos Animais, de Dan Brown. Esse livro, você abaixa um aplicativo e conforme você vai passando as páginas, ele vai tocando as músicas, que é a Sinfonia dos Animais. Tem criança de 2, 3 anos que não teve oportunidade de ouvir uma sinfonia, uma orquestra, né? Ainda mais no tempo que a gente está vivendo. Então a gente vai passando, porque sim, existem orquestras para os bebês, tá? Ó, e você aponta o celular e ele vai tocando. Aí sim você vai usar a tecnologia a seu favor. E ele vai tocando as músicas. Então ele tem a música do canguru, que ele expressa o canguru, o salto do canguru, a força do canguru. Aí ele chega na música dos gatos, você sente esse arranhar do gato, esse desafinar. A gente precisa falar isso pro bebê? Não. Depois você vai aumentando o estímulo conforme a criança vai crescendo, para evitar o superestímulo. Quando chega a música da raia, é aquela música suave, calma. Você pode colocar na hora do banho, na hora que você vai fazer a massagem com o seu bebê. Então, assim, é um livro riquíssimo
E você pode explorar, assim, no mínimo esse livro 6 meses, 1 ano, porque depois quando ele cresce, no meio do livro, em todas as páginas, você tem que achar, sabe o quê? A abelhinha. Tem uma abelhinha que fica escondida. Deixa eu ver se eu acho pra vocês a abelhinha. Achei. Olha aqui. Aqui tá a abelhinha. E toda a página tem um lugar que ela fica escondida. Então, cada vez que você utiliza esse livro, você pode usar com um olhar diferente para a faixa etária que seu filho está. 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos e meio, 3, né? Então, você pode usar de formas diferentes. É um livro para você ter. Não é um livro para você, já li e acabou. Não, é um livro para você explorar com a sua criança. Leia para seu filho, se você quiser ter bons leitores, né? Filhos leitores. Dance com o seu bebê. Você quer que ele entenda sobre valsa? Dance valsa, compasso ternário. A gente precisa sentir a música no corpo. Tararararam. Dance assim com seu bebê pra lá, pra cá. Não é? Então dance com o seu bebê. Ele vai amar esse momento. Faça da dança sua companheira. Dance com o seu bebê todos os dias. Chegue em casa, abrace seu bebê e dance com ele. Coloque uma música e fale, é o nosso momento. Dance com seu bebê que você vai desenvolver nele o ritmo, o pulso, direita, esquerda, expressão, forte, suave, rápido, devagar. A criança vai vivenciando através do corpo. Dance com seu bebê. E a última dica que eu vou te dar, né? Existem inúmeras. Eu tenho um curso que fala só sobre estimulação para bebês e vou te falar sobre as histórias, né? Os meus avós, sempre eu chegava na casa deles e eles viravam para mim e falavam assim: cadê o toicinho que estava aqui? Gato comeu. Cadê o gato? Foi pro mato. Cadê o mato? Fogo queimou. Cadê o fogo? A água apagou. Cadê a água? O boi bebeu. Cadê o boi? Foi por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Fazia cosquinha. Eu demorei quase 10 anos para decorar essa história. Só que ela nunca saiu da minha memória afetiva. Leve isso para os seus filhos. A memória afetiva de bons momentos, de um aprendizado significativo, de momentos de qualidade. Seu filho vai crescer com conhecimentos, valores e habilidades. E o melhor de tudo, será uma criança feliz. Um super beijo para você.